Então, vamos lá. Então, boa tarde para todo mundo. Eu sou a Alice e agora a gente vai falar sobre o umidificador ativo. Então, antes de começar a falar do umidificador ativo em si, a gente vai falar de ventilação mecânica. Então, a ventilação mecânica, ela constitui um dos pilares terapêuticos da unidade de terapia intensiva, sendo aplicada em várias situações clínicas em que o paciente desenvolve uma insuficiência respiratória. Então, a ventilação mecânica, ela tem o propósito de evitar a fadiga, restaurar a força muscular, diminuir o consumo de oxigênio e o desconforto respiratório, né, que o paciente apresenta, além de favorecer a aplicação de terapêuticas específicas. Então, a ventilação mecânica, apesar dos benefícios que ela tem, ela pode ocasionar lesões em microestruturas pulmonares, tornando-se, assim, deletérias para o paciente. Por isso, é necessário que ocorra uma monitorização eficiente, a fim de minimizar esses efeitos adversos. Então, nesse sentido, um dos padrões de cuidado da ventilação mecânica é a umidificação, porque a respiração prolongada desses gases que de uma forma não são condicionados adequadamente, por meio de um tubo, ele pode causar danos ao epitélio pulmonar e pode causar esforço respiratório, espessamento das secreções, atelectasia, redução da capacidade residual, hipóxia, pneumonia, pode causar hipotermia, hipertermia. Então, ela tem ali as duas faces, né? Ela pode causar os benefícios, porém ela pode causar lesões ao paciente também. Então, a importância dos sistemas de umidificação e aquecimento dos gases inspirados, ele se baseia na fisiologia do sistema respiratório, uma vez em que as vias aéreas superiores, elas têm por função filtrar, aquecer e umidificar os gases inalados. Então, essa tarefa de filtrar, aquecer e umidificar os gases, ela fica prejudicada devido aos tubos da ventilação mecânica, porque eles alteram essa troca de calor entre a mucosa e os gases que são inspirados. Então, por isso, é essencial assegurar a integridade dessas vias aéreas por meio desses sistemas. E eles são necessários para prevenir os efeitos indesejáveis dos gases frios e secos, né? Que podem causar lesões ao epitélio pulmonar durante a ventilação mecânica. Então, durante a umidificação ativa, a temperatura do gás ela deve estar entre 34 graus e 41 graus Celsius no circuito Y e com umidade de 100%, com o objetivo de evitar possíveis disfunções na mucosa das vias aéreas. Então, é muito importante manter essa temperatura, nem abaixo e nem acima disso. Deve se manter entre 34 e 41%. 41 graus, desculpa. Então, essa é a imagem de um ventilador mecânico. Alice, licença, seu slide não está passando. Ai, pera. Coloca apresentar para todos. Eu não sei se é só eu que não estou vendo. Aí, agora sim. Tá, É porque você não está passando. leitura. Aí, Aí, agora vocês estão vendo? Estão vendo, né? Então, esse é um ventilador mecânico, um exemplo de ventilador mecânico, né? Um dos vários que a gente tem. E aqui embaixo vocês podem observar o umidificador ativo, né? Ou aquecido, pode ser qualquer um dos dois. Então, existem dois. Só um minutinho. Tá, então falta uma parte aqui. Então, como eu apresentei para vocês, esse é um ventilador mecânico, como todo mundo conhece muito bem. E dentro dessa máquina, né, dentro do ventilador, ocorre a mistura desses gases, que é repassada para o paciente, após passar pelo sistema acoplado no aparelho, né, que é esse sistema de umidificador ativo, que vai fazer a umidificação e o aquecimento do ar inspirado pelo paciente. Então, existem dois tipos de umidificadores: os passivos, ou os trocadores de calor e umidade, mais conhecidos pela sigla M, né, que em inglês significa isso, essa troca de calor e umidade que esse filtro faz.
Então, esse filtro ele é bastante conhecido, nós podemos ver praticamente em todos os pacientes ali dentro da UTI, né? E como que ele funciona? Então, os filtros EIME, eles são dispositivos que combinam essas propriedades de umidificação com retenção bacteriana por meio de membranas que protegem os pacientes e retêm essa umidade e o calor durante a expiração para liberá-los ao ar seco inspirado, retornando o aquecimento e a umidade através para as vias aéreas do paciente. Então, como funciona? O ventilador mecânico, ele vai o ar vai sair pela válvula inspiratória do paciente, do ventilador, vai passar pela traqueia do ramo inspiratório e vai chegar ao filtro M. Nesse filtro M vai acontecer a troca de calor e umidade e vai ser passado para o paciente. Da mesma forma na expiração, né? Vai sair do paciente, passar pelo filtro M e voltar para o ventilador para ser descartado. E esse é o umidificador ativo. Então, ele é composto por um termostato que vai aquecer essa água e um recipiente para armazenar essa água. Então, os umidificadores aquecidos, eles transpõem o gás seco e frio através de uma câmara preenchida parcialmente de água, que é essa câmara que eu apresentei para vocês, através do termostato, no qual o vapor da água ele é misturado ao gás, elevando sua temperatura e umidade. Porém, eles possuem algumas desvantagens. Então, como a possibilidade de colonização de bactérias no circuito devido à condensação de vapor, o uso inadequado dessa função, né, desse umidificador, além de poder causar aquecimento e umidificação excessiva ou insuficiente, que também pode acontecer, que pode produzir hipotermia ou hipertermia não fisiológica nesse paciente, levar a uma lesão térmica de via aérea, entre outros danos. Então, os umidificadores ativos, eles requerem cuidados especiais, pois é imprescindível evitar o ressecamento ou hiperidratação dessas secreções. Então, deve-se manter um nível de água adequado nesse umidificador. Ele deve ser trocado sempre que necessário. E é muito importante destacar que essa água não deve ser complementada. Essa água deve ser totalmente substituída, porque ela pode se tornar um meio de cultura para micro-organismos resistentes e deve estar sempre atento à temperatura desses aquecedores e aos alarmes do ventilador. Então, como eu disse, a temperatura do umidificador ele deve estar entre 34 graus e 41 graus. Então, a falta de controle da umidade relativa resultante do processo da umidificação ela provoca condensação de água no sistema, como eu já disse. Então, essa condensação de água, ela pode levar à proliferação de germes e bactérias, né? Ela pode levar a uma formação de grande quantidade de secreções, uma hipersecretividade, e essas secreções, elas podem formar o tampão mucoso, né? Que são as famosas rolhas. E essas rolhas que trazem transtornos, ela obstrui o tubo, então, por isso é necessário uma higienização frequente dos tubos para evitar os traumas pulmonares também. Então, portanto, é de importância crucial monitorar com precisão o condicionamento do gás ventilatório, especialmente em pacientes de unidade de terapia intensiva submetidos ao tratamento prolongado de ventilação mecânica. Então, deve-se manter um equilíbrio, né? Porque a perda excessiva de umidade e calor que pode ocorrer durante a ventilação mecânica, ela pode predispor os pacientes a sérios danos nas vias aéreas. Então, a ventilação com gases secos e frios pode causar desordem nas células epiteliais e hipotermia do paciente, assim como a superumidificação e a ventilação hipertérmica, né, a ventilação muito quente, ela pode causar queimaduras traqueais, alterações nos tecidos pulmonares e pode causar hipertermia. Então, por isso é tão importante uma monitorização rigorosa.
Então, respondendo a pergunta, né, que foi a pergunta principal do tema, se a água no umidificador ela é necessária ou não. Então, com isso, conclui-se que a água no umidificador ativo, ela é necessária e ela pode ser muito benéfica para o paciente. Porém, ela deve ser utilizada com bastante cautela, né? Tem que ser ali bem cuidadoso para utilizar esse sistema, para poder não causar danos maiores ao nosso paciente. Essas foram as referências e obrigada.